Meritíssimo, com a devida vênia. Primeiramente, expresso minhas condolências às famílias Russo e Flanagan. Não consigo imaginar como isso deve ser difícil. É terrível. Os atos das pessoas têm consequências e as consequências aqui estão em suas mãos. O Senhor tem uma variedade de possibilidades em relação a uma garota que tinha 17 anos na época, que agora tem 19 anos e não possui antecedentes criminais. E como o senhor apontou corretamente na abertura, a decisão de quando ela sairá cabe ao Conselho de Liberdade Condicional. Sabemos como funciona o Conselho de Liberdade Condicional e que todos são recusados pelo menos uma vez. Assim, uma pena de 15 anos passa a ser de pelo menos 20 anos. E vai depender desta jovem aqui como ela vai se comportar pelos próximos 20 anos, ou seja lá qual for a sentença. Isso seria o primeiro ponto. Em segundo lugar, gostaria de agradecer muito por permitir e dedicar tempo para ler aquelas cartas. E gostaria de me concentrar nas cartas das pessoas do Tribunal de Menores. Primeiramente, a senhorita Smith e a senhorita Kent. Elas foram as pessoas que acompanharam o progresso dela desde que ela entrou na unidade de detenção juvenil, onde ela ficou por cerca de 9 meses. E eu gostaria de parabenizá-las por escreverem essas cartas, porque, ou melhor, no começo, eu tentei fazer com que elas enviassem uma carta e o pessoal do Tribunal de Menores não permitiu. E mesmo assim elas enviaram essas cartas. E o que vemos nas cartas delas? Na verdade, vemos que ambas dizem que ela demonstrou remorso na época. O que o promotor mostrou ali foi depois do acidente e muito antes dela ser presa. Eles também dizem que observaram ela crescer como pessoa. Que ela fez todas as aulas possíveis, tanto de culinária quanto de faculdade. Que ela tem sido uma detenta exemplar, dizem as cartas, e que ela demonstrou o que eles chamam de mais alto nível de comportamento. Eles dão notas de 1 a 4 às pessoas. Quanto melhor o seu comportamento, maior o número. Ela sempre recebeu a nota mais alta. Ela também tem sido receptiva ao aconselhamento e, como disse a senhorita Kent, ela tem buscado reparar o que fez. Peço atenção especial à carta de Kelly Leitner, que considero importante. Fala sobre certas coisas, se ela cita algumas coisas. Ela fez isso. A senhorita Leitner está pedindo que você considere que o cérebro não está totalmente desenvolvido até os 25 anos ou mais. As escolhas dela, de Mackenzie e de Chicks, são indicativas da sensação de invencibilidade adolescente. Embora, com base na sua decisão, você não ache isso. Acho que existem. Lembro das coisas idiotas que fiz quando jovem e odiaria ser julgado por isso. Então agora eu vou te dar minhas observações, porque eu entendo o que você conversou com a mãe da Mackenzie sobre aceitação de responsabilidade, etc. Tudo o que posso te dizer é que desde o momento em que conheci essa jovem aqui, ela demonstrou arrependimento. E eu diria que durante o decorrer deste julgamento, nos e-mails e declarações iniciais, ela disse: "Sinto muito pelo que você fez." O promotor disse que ela não assumiu a responsabilidade. Bem, como você se lembra, durante o decorrer deste julgamento, nossa defesa foi de que se tratava de um homicídio culposo. Isso é assumir a responsabilidade pelo que ela acredita que aconteceu. Então, com todo respeito, eu discordo disso. Vi ela demonstrar verdadeiro remorso nas vezes em que a encontrei na prisão e não acho que seja por interesse. Como profissional do direito, posso afirmar com confiança que ela demonstrou verdadeiro remorso. No fim das contas, você também precisa considerar a probabilidade de reincidência, entre outros fatores. Considerando todos esses fatores, peço respeitosamente que as penas sejam cumpridas ao mesmo tempo. Obrigado. Há mais alguém que gostaria de falar? Não que eu vá dizer o seu nome. Não, você não vai. Hoje é a sentença da ré pelos assassinatos deliberados e intencionais de Davion Flanagan e Dominique Russo. De certa forma, é a segunda vez que as famílias se reúnem para lamentar. É também um dia de luto para a família de Mackenzie pelo futuro da filha.
Todas essas 3 famílias e os amigos dessas famílias estão sofrendo. E todas as vidas deles foram irrevogavelmente mudadas por causa das ações da ré. As consequências não intencionais e colaterais de uma decisão egoísta, intencional e cruel de Mackenzie vão repercutir para sempre. Isso literalmente mudou a história porque tirou 2 vidas. 2 jovens estão mortos. As mortes deles foram horríveis, assustadoras e trágicas. Vou repetir, se qualquer pessoa razoável analisar o prova 802, não pode haver dúvida para você sobre o que aconteceu na noite passada. Não pode haver dúvida do terror absoluto das 2 pessoas naquele carro. A ré controlou tudo o que aconteceu. Ela escolheu o dia. Ela escolheu um dia próximo ao seu aniversário de 18 anos. Ela escolheu dirigir o carro e o momento de fazer isso. Ela escolheu uma rota obscura, previamente estudada, que passava por uma via em área industrial. Ela escolheu o alvo e as vítimas. Ela definiu os meios e o método para executar. E ela planejou e executou intencionalmente os eventos em 31 de julho de 2022. A análise das provas sustenta as conclusões factuais. O depoimento forense, o depoimento dos primeiros socorristas, o depoimento dos médicos da emergência que atenderam a ré, o depoimento do médico legista do IML, o depoimento daqueles que conheciam as vítimas e a ré, e o depoimento da funcionária do Detran que apresentou provas de que, além de tudo, a ré negou qualquer condição médica ao solicitar sua carteira de motorista, a qual sua mãe também assinou e atestou. Mas também que logo após o acidente, Mackenzie renovou sua carteira de motorista e novamente negou qualquer condição médica. Na verdade, a ré estava tão preocupada com a possibilidade de dirigir que, como o Ministério Público mencionou durante a investigação, ela perguntou se poderiam simplesmente suspender sua carteira de motorista por 10 anos. É difícil compreender como uma pessoa pode se preocupar com o direito de dirigir, tendo acabado de ser responsável pela morte de 2 pessoas. Não houve nenhuma condição médica que fizesse disso um acidente. Não houve nenhuma falha mecânica no carro. Os autos são claros quanto aos fatos e às provas. As declarações não corroboradas da mãe dela, sem depoimento nem registros médicos, não são convincentes. Também é importante lembrar que, mesmo que Mackenzie pretendesse morrer nesse acidente, isso é irrelevante. Tentativa de suicídio fracassada não serve de defesa para homicídio. E mesmo em uma tentativa de homicídio seguido de suicídio, quando a pessoa que executa o plano sobrevive, a outra morte ou as outras mortes ainda são consideradas homicídio. Só existe uma pessoa responsável pela dor de todos nesta sala, e essa pessoa é você, Mackenzie. Ninguém mais é responsável. Isso não é culpa da família de Dominic, nem da família de Davion, nem da sua família. E eu sei que cada um de vocês já se perguntou, e se? E se eu tivesse feito isso ou aquilo? A verdade é que nenhum de nós pode controlar as intenções de outra pessoa. E quando há uma intenção deliberada de ferir ou matar alguém, é somente o autor do crime que carrega a responsabilidade pela escolha, pelas consequências e pelo sofrimento que se segue. A dificuldade na sentença de hoje, sinceramente, é se eu entendo ou não que ele deva cumprir penas consecutivas. Me preocupa que, se eu te der uma pena concomitante, as pessoas possam acreditar que, de alguma forma, estou sendo desrespeitosa com uma das vítimas. E, por outro lado, eu preciso ponderar a punição. Mackenzie, é bem provável que você passe o resto da vida na prisão. Isso não vai depender de mim. Isso vai depender da Comissão de Liberdade Condicional. Isso vai depender muito de você. Eu entendo que a dor nesta sala quer que eu imponha a sentença mais severa, mas não acredito que essa seria a sentença apropriada, porque eu realmente acredito que Mackenzie não estará livre em 15 anos. Ela foi condenada pela segunda acusação, o assassinato de Davion Flanagan, prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional após 15 anos. Ela foi sentenciada pela primeira acusação, assassinato de Dominic Russo, prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional após 15 anos, cumpridos simultaneamente e com crédito pelo tempo já cumprido.
Vou dispensar multas, taxas e custos, e seu advogado para o recurso será designado. Alguma pergunta por parte da promotoria? Não, meritíssimo. Não há. Alguma dúvida? Não, meritíssimo. Tudo bem, obrigada. Meritíssimo.